Prólogo. A mordida do Raptor. Chovia cântaros naquela região tropical. A água martelava o teto de cinza da clínica. Descia gorgolejando pelas calhas galvanizadas. Explodia no chão em um monte torrente. Roberta Carter suspirou olhando pela janela. Ali da clínica mal dava para ver a praia ou o oceano ao longe, encoberto pela neblina baixa. Não era isso que se esperava quando chegará à Baía Anasco, uma vila de pescadores na parte oeste do litoral da Costa Rica, para passar 2 meses como médica visitante. Bob Carter procurava sol e sossego depois de 2 anos estefantes de residência no pronto-socorro do Hospital Mitchell Reese de Chicago. Ela já se encontrava há 3 semanas em Baía Anasco e chovia diariamente. No mais, ia tudo bem. Gostava do isolamento da região e da cordialidade das pessoas. A Costa Rica possuía um dos 20 melhores serviços médicos do mundo. E até naquela vila remota da Costa Rica havia uma clínica bem aparelhada. Manuel Aragon, o enfermeiro, era inteligente e bem treinado. Bob conseguia praticar o mesmo nível de medicina a que se habituava em Chicago. Mas como chovia, uma chuva constante, interminável, do outro lado da sala de atendimento, Manuel virou a cabeça. Escute, falou. Creio em mim, eu escuto, Bob retrucou. Fala sério, ouça. Só então ela percebeu outro som, misturado à chuva. Um ronco surdo que engrossou até encorpar o suficiente para ser ouvido claramente. O latejar ritmado de um helicóptero. Pensou que era loucura voar com um tempo daqueles, mas o som cresceu mais, e o helicóptero rompeu a névoa do oceano e rocou acima deles. Circulou e voltou. Ela viu quando o aparelho balançou por cima da água, perto dos barcos de pesca. Depois passou de lado pelo instável cais de madeira e retornou à praia. Procurava um lugar para pousar. Era um Sikorsky barrigudo, com uma listra azul na lateral, com as palavras Indian Construções. Nome da companhia responsável por um novo empreendimento turístico numa das ilhas. Tratava-se de um local de vareio espetacular. Além de muito complicado, diversos moradores locais tinham sido contratados para a obra, que já se arrastava há mais de 2 anos. Bob podia imaginar direitinho como seria o imenso complexo hoteleiro do tipo americano, com piscinas e quadra de tênis, onde os hóspedes podiam jogar e tomar seus drinks sem ter nenhum contato com a vida real do país. Bob ficou a imaginar o que haveria de tão urgente na ilha para obrigar o helicóptero a voar no meio da tempestade. Viu pela janela quando o piloto suspirou aliviado ao conseguir pousar na areia molhada da praia. Homens uniformizados saltaram, escancarando a porta lateral. Ela ouviu gritos frenéticos e Manuel a cutucou delicadamente. Eles precisavam de um médico. 2 empregados negros carregaram um homem prostrado até ela, enquanto um branco gritava ordens. O sujeito branco usava um impermeável amarelo. O cabelo ruivo despontava nas beiras do boné de beisebol dos Mets. Tem um médico aqui? Perguntou quando ela se aproximou. Sou a doutora Carter, respondeu Bob. A chuva forte martelava sua cabeça e seus ombros. O ruivo franziu a testa para ela, que usava jeans e uma blusa curta. Carregava o estetoscópio no ombro, já meio enferrujado por causa da maresia. Sou Ed Regis. Trouxemos um homem muito doente, doutora. Então é melhor levar ele para São José, ela disse. São José era a capital e ficava a 20 minutos de distância pelo ar. Seria bom, mas não conseguimos passar as montanhas com esse tempo. Vai precisar cuidar dele aqui mesmo. Bob caminhou ao lado do homem ferido enquanto o carregava para dentro da clínica. Era moço, quase menino, 18 anos no máximo. Engueno a camisa
empapada de sangue. Ela viu um rasgo ao longo do ombro e outro na perna. O que aconteceu? Acidente de trabalho, Ed gritou. Caiu. Uma retroescavadeira passou por cima dele. O rapaz estava pálido, trêmulo, inconsciente. Manuel ficou parado na porta verde, brilhante da clínica, indicando o caminho. Os homens transportaram o ferido para dentro e o acomodaram na mesa existente no centro da sala. Manuel providenciou soro por via intravenosa e Bob acendeu a luz sobre o rapaz, debruçando-se para examinar os ferimentos. Imediatamente percebeu que o estado do moço era crítico. Morreria com toda certeza. Uma laceração larga começava no ombro e terminava no torso. No final do ferimento, a carne se reduzirá a tiras. No centro, o ombro fora deslocado, expondo os ossos claros. Um segundo golpe retalhava nos músculos pesados da coxa, em profundidade, deixando visível a pulsação da artéria femoral sobre eles. A primeira impressão de Bob foi que a pena havia rasgado. Fale mais sobre o acidente, pediu ao ruivo. Eu não vi nada. Disseram que a retroescavadeira o pegou. Parece que foi atacado por uma fera, ela comentou, examinando a ferida. Como a maioria dos médicos de pronto-socorro, lembrava-se detalhadamente de pacientes que atenderá há anos. Havia tratado de 2 casos de ataque por animais. No primeiro, uma criança de 2 anos fora mordida por um cão Rottweiler. No outro, um funcionário do circo, embriagado, tivera um encontro com um tigre de Bengala. Os 2 ferimentos foram similares. As marcas deixadas por animais possuíam um aspecto inconfundível. Atacado? Que nada! Impossível! Acredite em mim! Ed contestou, molhando os lábios com a boca ao falhar. Agia evasivamente, como se houvesse feito algo de errado. Bob ficou intrigada. Caso utilizassem mão de obra local, sem qualificação na construção do balneário, os acidentes certamente seriam comuns. Quer uma limpeza? Manuel indagou. Sim, depois da anestesia. Abaixando-se mais, ela tateou o ferimento com a ponta do dedo. Se uma retroescavadeira o atingirá, haveria terra entranhada na carne, mas não encontrou nenhuma sujeira, apenas uma espécie de espuma pegajosa, e o ferimento emitia uma dor estranha, com um cheiro de morte e podridão. Ela nunca havia sentido um cheiro assim antes. Há quanto tempo ocorreu o incidente? Cerca de 1 hora. Mais uma vez, Ed Regis mostrou seu nervosismo. Era um tipo ansioso, agitado, e não tinha cara de empreiteiro da construção civil. Parecia um executivo. Obviamente, estava fora de seu ambiente. Bob Carter encontrou-se nos ferimentos. Não conseguia identificar um trauma mecânico. As indicações não conferiam nenhuma contaminação por terra no local atingido, nenhuma contusão, traumas mecânicos de qualquer origem, acidente de automóvel ou numa fábrica. Quase sempre apresentam contusões, mas não havia nenhuma. Em vez disso, uma pele do paciente fora rasgada, acelerada no ombro e na coxa. Na verdade, parecia mais uma mordida. Por outro lado, o corpo não representava arranhões generalizados, típicos de um ataque de animal. Ela examinou novamente a cabeça, os braços, as mãos. As mãos. Sentiu um arrepio ao olhar para as mãos do rapaz. Havia cortes pequenos, rasgos nas palmas e pontos arroxeados nos punhos e antebraços. Ela trabalhava em Chicago, tempo suficiente para saber o que significavam. Muito bem, disse a Ed. Espere lá fora. Por quê? Ele perguntou alarmado. Não gostará da ordem. Quer que eu ajude ou não? Impacientou-se Bob, empurrando e fechando a porta na cara dele. Não sabia o que se passava e não se sentia à vontade, Manuel hesitou. Continua a limpeza? Sim. Ela concordou, erguendo uma Olympus de foco automático.
Tirou várias fotos dos ferimentos e posicionando a luz para conseguir detalhes. Parecia mesmo uma mordida, pensou. O rapaz gemeu e ela guardou a câmera, debruçando-se sobre o paciente. Os lábios dele moveram, a língua enrolada. Raptor, ele murmurou. Louça Raptor. Ao ouvir tais palavras, Manuel gelou, recuando horrorizado. O que quer dizer? Bob perguntou a Manuel. Abanou a cabeça. Não sei, doutora. Louça Raptor não é espanhol. Não? Para ela parecia espanhol. Por favor, prossiga com a limpeza. Não posso, doutora. Cheiro ruim. Ele franziu o nariz e fez o sinal da cruz. Bob deteve-se no rosto de espuma pegajosa, existentes no ferimento. Tocou-a, esfregando o material entre os dedos. Assemelhava-se um pouco com a saliva. Os lábios do rapaz ferido mexeram-se de novo. Raptor, sussurrou. Ele o mordeu, disse Manuel aterrorizado. Quem o mordeu? O Raptor. O que é Raptor? Significa rúpia. Bob franziu a testa. Os costarriquenhos não eram excessivamente supersticiosos, mas já ouvira menções aos rúpias na vila. Segundo a lenda, eram aparições noturnas, vampiros sem rostos que raptavam as crianças pequenas. Viviam antes das montanhas das Costa Rica e agora habitavam as ilhas da costa. Manuel recuava, fazendo de novo o sinal da cruz e murmurando. Esse cheiro não é normal. Foi um rúpia. Bob estava de ponta ordem que o enfermeiro voltasse ao trabalho quando o rapaz machucado sentou-se na mesa. Com os olhos arregalados, Manuel gritou apavorado. O paciente gemeu e virou a cabeça, lançando um olhar esgazeado, para um lado e para o outro, e em seguida vomitou uma golfada de sangue. Entrou imediatamente em convulsões, o corpo todo vibrando. Bob o agarrou, mas ele pulou da cama para o chão cimento. Vomitou outra vez. Havia sangue por toda parte. Ed abriu a porta gritando. Ei, o que você está fazendo aqui? Mas quando viu tanto sangue, recuou com as mãos na boca. Bob pegou um bastão para colocar entre os dentes do rapaz, mas percebeu que seria inútil. Com o espasmo final, ele relaxou e ficou quieto, estendido no chão. Ela se abaixou para fazer a respiração boca a boca, mas Manuel segurou seu ombro, puxando-a. Não, o Rúpia vai pegá-la. Manuel, não, por favor. Não. Ele a encarou alucinado. Não pode entender essas coisas, Bob. Olhou para o corpo no chão e concluía que não faria diferença. Era impossível ressuscitá-lo. Manuel chamou os outros homens, que entraram na sala e levaram o corpo embora. Ed surgiu, limpando a boca com as costas na mão, resmungando. A senhora fez o possível, doutora. Ela observou os homens que levaram o corpo de volta ao helicóptero e partiram trovejando rumo ao céu. Melhor assim, Manuel comentou. Bob pensava nas mãos do rapaz. Estavam cobertas de cortes e machucados. Um padrão característico de tentativa de defesa. Tinha certeza absoluta de que ele não sofrerá um acidente de trabalho. Havia sido atacado e erguerá as mãos para se proteger. Onde fica essa ilha de onde vieram? No oceano, mais ou menos a 150 ou 200 quilômetros da costa. Meio longe para um balsenário. Manuel observou o helicóptero. Espero que não voltem nunca mais aqui. Bem, pensou Bob. Pelo menos tinha tirado as fotos. Mas ao virar para a mesa, viu que a câmera desaparecerá. À noite, a chuva finalmente parou. Sozinha no quarto através da clínica, Bob folheava o dicionário espanhol de bolso, já muito manuseado. O rapaz falava em raptor, e apesar do que Manuel afirmava, ela suspeitava que se tratava de uma palavra espanhola, e não de outra. Estava lá no dicionário. Significava sequestrador ou raptador. Isso a fez pensar. O sentido da palavra era perturbadoramente
próximo ao significado de úpia. Claro, ela não acreditava em superstições, e os cortes da mão não poderiam ter sido feitos por uma aparição. O que o rapaz tentará dizer a ela? Ouviu gemidos no quarto ao lado. Uma das mulheres da vila entrará em trabalho de parto, e Helena Morales, parteira local, a auxiliava. Bob voltou à clínica e chamou Helena para fora por um instante. Helena. Sim, doutora. Sabe o que é rapto? Helena era sententora grisalha, uma mulher forte com os pés no chão, pouco dada a fantasias. Sob o ar da noite, ela franziu o senho e repetiu. Raptor? Sim, já ouviu essa palavra? Já. Quer dizer, alguém que entra à noite e leva uma criança. Um sequestrador? Sim. Um úpia? A atitude da mulher mudou de imediato. Não diga essa palavra, doutora. Por que não? Não fale em úpias agora. Helena pediu com firmeza, indicando com um movimento da cabeça a mulher que se preparava para o parto. Não convém dizer essa palavra. Mas um raptor morde e lacera as vítimas? Morde e lacera? Helena pareceu surpresa. Claro que não, doutora. Nada disso. Um raptor é um homem que leva um bebê embora. Ela parecia irritada com a conversa, ansiosa para encerrá-la. Recuou em direção à clínica. Eu aviso quando ela estiver pronta, doutora. Creio que ainda demora 1 hora, talvez 2. Bob olhou para as estrelas e ficou ouvindo o movimento suave das ondas na praia. Na escuridão, identificou as sombras dos barcos pesqueiros ancorados. A paisagem era tão normal, tão calma, que se sentiu como uma tola por falar em vampiros sequestradores de bebês. Retornou ao quarto, lembrando-se novamente do que Emanuel insistirá em afirmar que a palavra não era espanhola. Por curiosidade, procurou o termo no dicionário da língua inglesa e, para sua surpresa, encontrou uma verpete ali também. Raptor, do latim raptor, sequestrador, de raptors, sequestro, rapto, ave de rapina.